Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. Eu falei, cara, o que você faz? Assim, a máxima era, ou era representante comercial ou era vendedor. Eu falei, caralho, legal. Só que eu não sabia vender. No dia que eu descobri que alguns eram vendedores, eu falei, cara, eu vou arrumar um emprego de vendedor. Em pouco tempo eu entrei no Google, me cadastrei em alguma coisa e 2 dias depois eu arrumei emprego. Avisei o lugar que eu não queria mais trabalhar e já me migrei. Eu ali virei vendedor de chip de telefonia. Sabe aquele plano corporativo, o cara bate sua empresa? Mike, e aí, quer colocar um plano corporativo? Eu era aquele cara, o vendedor, cara. Só que eu não sabia vender, eu aprendi a comunicar, mas eu não sabia comunicar em relação a vendas, eu não sabia me portar, e ali foi um desafio grande. E aí, como é que eu ia passar daquele desafio? Eu falei, cara, não consigo vender. Pra você ter ideia, eu fiquei 30 dias sem conseguir fazer uma venda, cara. Pô, você era ruim mesmo, né, cara? Pra ficar 30 dias sem fazer nada. Mas, cara, assim, é porque eu sempre modelei padrões. E aí eu via a galera ligando. Aí eu falei, pô... você copiava, queria copiar o... se o Mike tá aqui ligando pra galera, ele tá ligando pra galera, eu vou ligar pra galera. Só que o Mike tinha uma lista ligando e não sabia que lista que era. Eu peguei o catálogo, falei, pô, se ele cara tem uma lista de 20 nomes, eu tenho aqui de 50 mil, né, cara? Vou pegar o catálogo aqui e vou ligar. Só que eu não sabia abordar os caras por telefone. Eu não tinha um roteiro para definir. Tinha uma técnica de persuasão, negociação, nada, né? E aí eu descobri que eu faltava técnica. E aí eu comecei a estudar vendas, mano, porque eu vi que era um padrão. Eu era vendedor e, cara, a educação sempre mudou minha vida. Eu descobri que um ponto que mudava a minha vida de maneira exponencial sempre foi a educação. E nessa época, como eu não vendia nada e eu não tinha habilidade, as pessoas me tratavam mal por telefone. Eu via a galera vendendo, o problema estava em mim. É bom que você reconheceu, né? Cara, o problema está no Pedro. Se o problema está no Pedro, o que eu tenho que fazer? Estudar vendas. E eu dediquei um período ali para estudar vendas e olha que massa. Eu fiquei ali de 30 a 60 dias dentro desse emprego sem vender nada. Comecei a estudar muito vendas, cara. Falei, cara, não tem problema. E olha que massa, esse emprego eu só ganhava pelo que eu vendia. Eu tinha uma ajuda de custo, tá? Que era diária lá de 5 ou 10 reais, se eu não me engano. Só que esse emprego era no quarteirão da frente da casa da minha mãe. Então eu não gastava essa ajuda de custo porque eu trabalhava dentro do escritório e eu não visitava ninguém porque eu não tinha venda, né? Então eu ia pro escritório, mostrava pros caras que eu estava trabalhando, só que todo mundo passava do lado, estava vendendo e eu com o livro de vendas aberto. E os caras me zoavam, velho. Não vai a lugar nenhum. O cara retardado. Pô, você tá pagando ajuda de custo pra esse cara e ficar estudando? E eu só escutando calado, mano. Nunca fui de ficar confrontando ninguém, beleza. E olha que massa. De 30 a 60 dias sem fazer uma venda. Depois, em 6 meses que eu tava nesse emprego, 60 dias sem fazer nada, de vendas, em 6 meses eu ganhei o melhor vendedor de Belo Horizonte. Fiquei afiando machado, cara. Só afiando machado. Só estudando, treinando, sabendo conhecimento. E depois que eu estudei e aprendi sobre vendas, eu lembro que, sobre vendas, um livro especialmente mudou minha vida, que ele chama A Bíblia das Vendas. Anota aí, galera, esse livro é bom demais, cara. Esse livro mudou a minha vida, cara. Foi ele que eu aprendi, tudo que ele falava eu fazia de cabo a rabo. E a galera tem um parênteses aqui que é massa, sabe? Eu tenho um sócio que ele é um cara muito sábio. E ele falou assim, Pedro, tem muita gente que, se você pode ver esse problema, às vezes o Mike vive cara, a gente lê livro achando que é uma historinha. Porque a gente aprende lá atrás a ler historinha. Você vai ler historinha, você tem que ler historinha como é que é? Livro. Aí você lembra que livro é historinha. E aí, esse sócio meu fala o seguinte, Pedro, as pessoas, elas pecam por achar que sempre elas estão lendo historinha e não praticam aquilo ali que o cara colocou, porque é a prática da vida dele. Se você quer ter o resultado que o Mike tem e ele falou que a técnica dele está no livro, aplica. E, cara, eu fui 100% cético em aplicar tudo que esse cara mandava. Cara, na abordagem tem que falar isso. Eu ia lá, modelava, falava isso. E, cara, começou a dar certo. Só que eu fiz 2 coisas importantes. Eu estudei muito e eu tive a humildade de chegar nos caras que estavam lá e vendiam mais e falava, irmão, eu posso passar um dia com você? Porque eu não vendo nada. Cara. Eu não vendo nada, cara, mas eu preciso mudar minha vida. E eu queria passar um dia com você pra ver como você se comporta. E os caras tinham um carro e eu não tinha, cara. Eu falava, irmão, eu pago só a gasolina pra andar com você. Porque eu tinha só os 5, 10 reais por dia lá que era de custo. Eu falava, eu te dou esse dinheiro pra eu andar com você. Eu tava comprando uma companhia. Na verdade, você tá comprando um network pra aprender mais com aquele cara. E aí a gente, a galera vem de mentoria, vem de imersão, vem de tudo. Eu tava pagando minha mentoria ali, cara. Né? Você criou a mentoria, então. Assim, nem sabia que termo que era aquele. Eu só tava falando, mano, eu pago sua gasolina pra andar com você. E os caras, beleza, isso aqui, e boa. E aí o cara, quando ele aborda, ele fala isso. No livro fala que é isso. Eu vou começar a abordar assim. E aí, pra vocês terem ideia,
eu descobri que eu era muito melhor presencialmente do que no telefone. Porque as pessoas me viam e, pô, eu chegava sorrindo, as técnicas que eu aprendi... Energia boa. Pô, um cara alto astral. E o que começou a acontecer? Eu comecei a virar o vendedor de porta em porta da empresa. Então, sabe o que eu fazia? Você vai agora, para quem é de BH, vai entender. Eu pegava um ônibus aqui e parava no último ponto, que era lá na Vilarinho. Era a região que ninguém queria trabalhar. Então, eu tinha uma estratégia. Aonde ninguém quer ir, eu vou. Então, eu ia no último ponto final do ônibus. E sabe qual que era a minha rotina? Eu pegava a Vilarinho de um lado, eu subia, batendo de porta em porta nas empresas. Conheço todas aquelas empresas. Hoje fechou muito, mas... Cara, era casa de construção, era lanchonete. Venda de produto de carro, de equipamento. Só que eu ia de um lado, de dia, e no outro eu voltava. Então eu chegava por volta de 7 horas da manhã. Eu chegava no lugar, mas só abria 8. Eu chegava junto com o dono. Porque o dono que abre a empresa. Bom que já teve essa sacada, né, cara? Só que o dono que fecha a empresa. Então eu voltava fazendo a Vilarinho. Então, às vezes, na hora do almoço, eu estava almoçando, e eu estava almoçando, os donos estavam almoçando, não estavam dentro da empresa, o que eu estava fazendo? Almoçando e lendo. E todo mundo me achava um idiota, só que eu comecei a vender. 6 meses fui o melhor vendedor de Belo Horizonte, mas no próximo trimestre eu virei o melhor vendedor de Minas, e eu ganhei um prêmio nacional de vendas pela operadora. E aí, foi o primeiro reconhecimento, né? Um cara que não sabia nada, um cara que era taxado de idiota, teve reconhecimento. E olha que massa, eu tinha reconhecimento, comecei a ganhar minha primeira grana. E, pô, lá atrás eu ganhava, nessa época, eu já ganhava entre, sei lá, 7 a 10 mil reais vendendo, cara. Não, pô, uma grana boa, né, cara? Era grana pra caralho, cara. Era hoje, assim, deve ser 30, 40 mil reais. Cara, tô bem.